Está no ar o primeiro programa 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. E começamos com as notícias mais importantes da semana, com análise dos reflexos e ou consequências das notícias. Dos estados brasileiros confirmaram as alterações nas alíquotas do ICMS. Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal já tiveram alterações em janeiro. Em fevereiro entraram em vigor na Bahia e Maranhão. Para Rio de Janeiro e Paraná, as alterações passam a valer em março e em Goiás passa a vigorar no mês de abril. Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo decidiram não seguir adiante com o aumento das alíquotas de ICMS. 8 estados cravaram o aumento em 2%. Pernambuco superou todos, com alta de 2,5%. Quem também se destacou foi o Rio Grande do Norte, mas a surpresa foi a baixa de 2% na alíquota. Pelo segundo ano consecutivo, as exportações brasileiras de móveis apresentaram resultados negativos. Em 2023, o total enviado ao exterior foi de 887,2 milhões de dólares, ou seja, 7,8% inferior em relação a 2022. Enquanto isso, as importações em 2023 chegaram a 712,2 milhões de dólares, representando um crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior. O fator americano teve uma grande influência na queda das exportações no último ano. Historicamente, com uma participação de 35% sobre o total de vendas ao exterior, os Estados Unidos encolheram as compras, reduzindo sua presença para 26,3% no ano. Pesquisa do IBGE aponta que a produção de imóveis não foi bem em 2023. Apesar de o último resultado apresentado ter sido de novembro, o acumulado do ano chegou ao penúltimo mês de 2023 com menos 1,1%. Por isso, o ano deve fechar com a produção em baixa, quando comparada com a de 2022. Já na comparação mês a mês, o resultado de novembro se mostra um pouco melhor, com alta de 0,9%, mas não é o suficiente para reverter os resultados pífios obtidos em cada mês do ano passado. Para surpresa de ninguém, quase todos os estados correram para aumentar o ICMS, em média de 2%, mas merece aplausos o Rio Grande do Norte, que não só não aumentou, como reduziu o ICMS em 2%. Um tapa na cara de Pernambuco, o campeão dos aumentos. As exportações de móveis seguem o seu curso, independente dos gastos do programa Brazilian Export. A única forma das exportações decolarem definitivamente é desenvolver design made in Brasil e encantar os europeus e norte-americanos. Claro, com o mercado interno ainda em ressaca depois do boom de vendas na pandemia e as exportações patinando, o resultado da produção de imóveis não poderia ser outro. Segundo ano de queda, devolvendo um pouco do que foi conseguido em 2021. Tudo começou em 1962, em um pequeno galpão. O galpão virou fábrica e a fábrica se transformou em uma das maiores do país. Foram anos de inovação e evolução para proporcionar produtos reconhecidos e premiados pela excelência e qualidade. Castor, 60 anos dedicados à vida saudável, ao conforto e bem-estar das famílias brasileiras. Nessa segunda parte do programa 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi,
Todas as quartas-feiras vamos exibir uma entrevista com personalidades e lideranças direta ou indiretamente relacionadas com o setor moveleiro e colchoeiro. Hélio Antônio Silva, CEO do Grupo Castor, é o nosso entrevistado de hoje. Considerando os mais de 60 anos da Castor, o senhor diria que o sonho de seu pai foi realizado? Pergunta realmente diferente do tudo que a gente faz no dia a dia, né? Mas muito interessante. Ó, seu Ari, eu acredito que sim, né? É muito difícil a gente imaginar uma situação dessa que não depende unicamente da gente. Mas eu acredito que sim, pelo nosso esforço, tá? Em especial da equipe toda, não só da fábrica, como os diretores, os meus irmãos, por exemplo, que são realmente uma equipe grande aí de um time bem focado. Eu acredito que sim. O que falta para a indústria de colchões ser reconhecida como essencial para a saúde e a qualidade de vida das pessoas? Mais eficiência do varejo? Eu acredito que exista pouca coisa. O consumidor final, ele já entende o que é necessário, né, para se dormir bem e já entende que um colchão de boa qualidade, um colchão adequado, proporciona mais saúde, um sono mais relaxante. Mas eu acredito que esse trabalho ele poderia ser melhor ajustado, Ari, junto ao atacado para o consumidor, ou seja, os lojistas, as redes de lojas, as lojas especializadas, terem, nós da indústria também, nós termos um leque de trabalho mais abrangente, no sentido de, independente da guerra normal de preço, etc., que a gente colocasse sim na mesa a qualidade que o consumidor final ele espera, mas que depende também de que a gente projete isso tudo de uma forma mais clara dentro dos nossos negócios. O que o mercado pode esperar da Castor este ano? Olha, e para esse ano a gente está com vários projetos, muitos e a maioria deles focado na consolidação da nossa marca, né? E na consolidação da nossa qualidade em fabricar colchões, tá? Durabilidade, fator de conforto, tecnologias. Então, nesse sentido, a gente quer levar realmente bastante experiência ao mercado, tanto em feiras, como através de vocês, ou através da nossa equipe comercial. A gente quer proporcionar isso, sim, aos lojistas, nossos parceiros, redes de lojas, lojas especializadas, vão ter cada vez mais os produtos Castor abertos no sentido do que tem, do valor agregado, do que tem dentro, do que consiste a nossa qualidade e a nossa durabilidade. Como está o projeto da nova unidade de produção da Castor no Nordeste? Sim, é um projeto bem inicial, né? Nós estamos numa fase inicial com uma montadora pequena, uma produção muito, né? Assim, para que a gente comece a alinhar a equipe, alinhar a produção, o contato com o lojista, né? A ideia é a gente já intensificar um pouquinho mais o nosso trabalho. A gente tem a clientela no Nordeste. O que nós precisamos agora, junto a esses clientes, é tornar o nosso trabalho mais dinâmico, mais eficaz, tá? Então, a montadora ela começa já um embriãozinho de tentar fazer toda essa máquina, esse mecanismo funcionar. O que nós devemos ter de novidade, além dessa pequena montadora, é a construção de uma unidade fabril, que praticamente já conseguimos com o governo, o apoio, incentivos, etc., em Pernambuco, e devemos, logicamente, iniciar uma construção, ainda no final desse semestre, provavelmente, de uma fábrica, ok? Acredito que um pouco menor que a fábrica de Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, em tamanho, mas já com uma capacidade mais profissionalizada, um pouco mais de arranque, para atender o mercado no Nordeste, como foi falado agora há pouco, né? Um mercado que realmente é significativo, pensando em Brasil, não é mesmo?
E como não poderia deixar de ser, ou de ser diferente, a Lu, a mascote do Magazine Luiza, mudou sua tradicional roupa azul. Agora, seguindo a ideologia de Luiza Helena, a Lu vestiu vermelho. 10 minutos com Ari Bruno Lorandi tem o apoio de Colchões Castor. E para encerrar o primeiro programa 10 minutos, vem aí o tradicional Cá Entre Nós, com o tema mais instigante do momento, o novo relatório da IKEA, que revela a correlação entre casa e felicidade. Aliás, se alguém quiser o relatório completo da IKEA, pode baixar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela. A IKEA Retail publicou o seu 10º relatório anual Vida em Casa, um dos maiores estudos anuais do mundo sobre como as pessoas vivem e o que as faz felizes em casa. No relatório deste ano, a IKEA refletiu sobre uma década de dados recolhidos junto aos mais de 250 mil participantes nas pesquisas feitas em todo o mundo para identificar as 8 necessidades essenciais para uma vida melhor em casa. Controle, conforto, segurança, carinho, pertencimento, prazer, realização e aspirações. O relatório descobriu que aqueles que sentem que as suas necessidades emocionais são satisfeitas, 47% sentem-se positivos em relação ao seu futuro. Agora, com a fórmula para criar uma vida melhor em casa, é possível ajudar o maior número possível de pessoas a aliviar as grandes tensões que atrapalham, seja encontrar privacidade suficiente ou fazer escolhas mais sustentáveis, e colocar a casa no centro de viver bem. O relatório deste ano também indica que os animais de estimação aumentam a felicidade em casa. 52% dos pesquisados afirmam que a casa é o seu lugar preferido no mundo. E este número sobe para 60% das pessoas que têm animais de estimação. Uma casa de sonho é igual a uma vida de sonho. 72% dizem que é importante ter uma casa que os ajude a sentirem-se positivos em relação ao futuro. E o sono é a arma secreta para um dia a dia melhor. 40% dizem que uma casa arrumada e organizada os faz sentirem-se mais contentes e descontraídos. Quase 3/4, 72%, das pessoas que vivem de forma sustentável também se sentem positivas em relação à sua vida atual em casa. E 40% das pessoas que se sentem mais positivas em relação à sua casa também viram um impacto positivo na sua saúde mental durante o ano anterior. Pela primeira vez, o relatório deste ano também imagina uma variedade de futuros possíveis para a vida em casa em 2030 e além, imaginando diferentes cenários futuros, onde familiares distantes possam participar do almoço de domingo em forma de holograma. O papel de parede biosolar usa algas para gerar eletricidade a partir da luz solar. E as cadeiras são criadas por impressoras 3D usando um composto de cogumelos. Ao longo dos anos, tornou-se claro que a forma como nos sentimos em relação à casa tem um enorme impacto na forma como nos sentimos em relação a nós mesmos. A investigação mostra que, ao fazermos mudanças positivas na nossa casa, podemos criar um enorme impacto na nossa vida e nas comunidades que nos rodeiam. Uma vida melhor realmente começa em casa. Cá entre nós. Fica claro que devemos pensar e criar móveis que mudem a casa para criar impactos positivos. Não é preço, são soluções para dar a todos a oportunidade de ter uma vida melhor em casa.
Até mais. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com o programa 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi, que conta com o apoio de Colchões Castor. Obrigada a todos e até lá!